Boa tarde, meus irmãos. Continuando a mensagem, vamos falar, né, que está falando da imagem e semelhança de Deus. Então, nós sabemos que imagem é uma e semelhança é outra. Quando fala da semelhança de Deus, está falando do caráter do Deus vivo. Está falando da parte da personalidade de Deus, da mente do Deus vivo. Está falando do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da benignidade, da fidelidade, do domínio próprio, mansidão. Está falando do fruto do Espírito, da parte de bondade geral de Deus, a atitude do Deus vivo. Quando Adão peca, Adão ele perdeu o caráter, ele perdeu, automaticamente a atitude do Deus vivo. Mas Adão não perdeu a imagem. A imagem de Deus está no ser humano. Nós somos a imagem de Deus. Nós participamos da presença de Deus, participamos da bondade de Deus, participamos da comunhão de Deus, participamos da alegria de Deus, participamos, da parte de organização de Deus, participamos da parte da misericórdia de Deus, participamos da parte do perdão de Deus, participamos da parte da glória de Deus, do amor de Deus, da glória suprema do Espírito Santo. Quando fala de glória suprema, está falando que Deus, só Ele tem toda a autoridade, só Ele tem a supremacia do Espírito Santo. Agora, meus amados irmãos, quando Deus ele vai enviar Jesus, para nos libertar do pecado, agora ele vai em busca de trazer de volta a semelhança. Ele vai em busca de trazer de volta o seu caráter. Não que ele não tinha o caráter dele, ele é permanente. Só que aonde Adão perdeu, Adão perdeu a semelhança, agora Jesus vai resgatar essa semelhança que estava no jardim, entregando o seu único filho para morrer por nós. Quando ele entrega o seu único filho, ele estava ali trazendo de volta a sua semelhança. Porque a imagem é a parte física, A imagem de Deus no ser humano é a parte física. É por isso que o ser humano ele se identifica um com o outro através da imagem. Deus ele colocou bem claro que a imagem e semelhança que era para vir uma organização. A imagem de nós enxergar o nosso irmão, que é a forma de ser humano, porque você só pode se comunicar com alguém se você enxergar ele. Você não pode se comunicar com ninguém se você não enxergar. Só Deus, que você crê pela fé. Jesus Cristo, você crê pela fé. Você não vê Deus, mas você crê que Ele existe, Então, quando você vai, para ter uma comunhão com Deus, você precisa primeiro ter uma comunhão com teu irmão. Por quê? Quando aponta para o irmão eu estou vendo, Deus eu não estou vendo. É por isso que João vai escrever e dizer: como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amar o meu irmão que eu vejo? Se eu não amar o meu irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus que eu não vejo. Quer dizer que o amor de Deus está no amor ao próximo. Se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Se eu não amo o meu próximo, eu não consigo amar a Deus. Então, essa imagem ela é muito importante para nós se comunicar.
Deus é espírito. Então, para que Deus pudesse se manifestar através de Jesus Cristo sobre Israel, ele precisava vir em forma de ser humano, que é a imagem. A imagem é algo que está ocupando lugar no espaço. Imagem é algo que nós participamos todos os dias. Tudo que a gente vê é imagem. A semelhança é o caráter. Agora nós temos que trazer para dentro de nós, né, a fé em Cristo Jesus e viver na semelhança de Deus. E viver no caráter do Deus vivo, que é amar o nosso próximo, que é perdoar o nosso próximo, que é obedecer à liderança que Deus colocou, que é, né, andar em comunhão com o nosso próximo, que é pregar o evangelho para o nosso próximo, falar do amor de Deus para o nosso próximo, né, viver em paz com o nosso próximo. Nós temos que ter esse caráter do Deus vivo, que é o amor, que é participar os momentos de alegria, que é participar o momento de paz, sobre em comunhão. Então tudo isso depende da fé em Cristo Jesus. Eu preciso me esvaziar, eu preciso me moldar, eu preciso entender que eu dependo de Deus. Eu preciso depender de Deus para tudo. Você vai ver que em Mateus, capítulo de número 5, versículo 3, né, ali vai falar da humildade. Né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando fala de humilde de espírito, está falando de reconhecimento. Né? O humilde de espírito é eu reconhecer que nada eu sou. É eu reconhecer a minha fragilidade, que nada eu posso fazer. É eu me esvaziar de mim e entender que eu sou dependente de Deus. O humilde de espírito, eu entender que eu sou barro. Eu reconhecer que eu sou pó. Quando Deus ele faz Adão do pó da terra, ele estava dizendo que ele estava fazendo o homem do nada. Então nós não somos nada. Nós viemos do pó da terra. Então para o pó voltaremos. Quando Jó, no capítulo de número 1, quando ali a Bíblia vai dizer que quando Jó ele perde toda a sua manifestação da parte financeira e também os seus 10 filhos, que a casa ela cai em cima dos seus 10 filhos, a Bíblia diz que Jó rasgou seu manto, rapou sua cabeça, prostou-se sobre a terra e humilde de oração e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Foi Deus quem me deu, foi Ele mesmo quem tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó estava dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E estava dizendo assim, ó, nada eu trouxe ao mundo e nada eu vou levar dele. Então, se eu reconheço que nada eu trouxe ao mundo e nada eu vou levar dele, eu entendo que tudo depende de Deus. Tudo foi Deus que fez e tudo é Ele que faz. Que eu possa me examinar e entender que tudo está na mão de Deus. Eu dependo de Deus. Eu sou dependente do amor de Deus. Eu sou dependente da paz de Deus. Eu sou dependente da misericórdia de Deus. Eu sou dependente da alegria de Deus. Eu sou dependente da fidelidade de Deus. Eu sou dependente da glória de Deus. Eu sou dependente do fôlego de vida de Deus, que é a sua força. Então, que nós possamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa da nossa vontade, da nossa própria, intimidade com a carne, mas viver em espírito, andar em espírito e não satisfazer a obra da carne. Você vai ver que Colossenses capítulo 3 diz, o apóstolo Paulo dizendo, que nós temos que olhar para cima, nós não temos que olhar para a terra. Buscar as coisas do alto, buscar as coisas do alto é buscar a vontade de Deus. Buscar as coisas do alto é buscar o amor de Deus. Eu tenho que me esvaziar das obras da carne, da minha própria vontade, da ira, da discórdia, do mal falatório. Eu tenho que me esvaziar das más companhias, das más intenções. Mas eu tenho que ser luz para aqueles que estão nas trevas. Eu tenho que brilhar. Eu tenho que ser luz para que eles possam resplandecer também. Eu tenho que ser luz para trazer um bom testemunho. Eu tenho que ser luz para viver de acordo com a vontade de Deus. Amar o nosso próximo, como a nós mesmos. É o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo.
né? Então eu tenho que primeiro me enxergar, porque eu sou dependente de Deus, você é dependente de Deus, que nós possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré.